Muito bem, jovens mentes do amanhã, a gente vai ver nesse vídeo os processos de eletrização, que são os processos que provocam desequilíbrio no número de prótons e elétrons. A gente viu em vídeos anteriores que a matéria no seu estado natural, ela possui número igual de prótons e elétrons. E isso provoca, o efeito disso é que a matéria é eletricamente neutra por possuir igual quantidade de carga positiva e negativa. Então os processos de eletrização vão diferenciar o número de prótons do número de elétrons. Antes de mais nada, fica bem claro para nós que todo e qualquer processo de eletrização envolve única e exclusivamente a troca de elétrons. Por quê? Porque os prótons não têm liberdade para se deslocarem. Os prótons estão confinados ao núcleo, presos ao núcleo. Eles não podem se movimentar. Somente os elétrons têm essa liberdade de ir de um corpo para outro e se movimentar dentro de um sólido. Então, que fique bem claro isso, principalmente para as questões que a gente vai resolver, que não há troca de prótons. Qualquer afirmação em questões que envolva troca de prótons é falsa. Entendido isso? Então a gente segue. O primeiro processo que a gente vai ver é o de eletrização por atrito. E como o nome já diz, ele acontece quando tu literalmente atrita, esfrega dois materiais. Quando tu promove esse atrito entre os materiais, eles acabam trocando elétrons entre si. Porque ao atritar ou esfregar os dois, tu promove o encontro entre as eletrosferas dos átomos mais externos. As eletrosferas de cada corpo, de cada material, se encontram e nesse movimento de atrito, eles podem acabar trocando elétrons. A gente não tem como afirmar aqui nos nossos exemplos, e nem é esse o objetivo, quem é que vai receber os elétrons e quem é que vai perder os elétrons. Só importa para nós é que no atrito, um corpo recebe os elétrons e, portanto, ele fica negativo, e o outro corpo perde os elétrons, portanto, ele fica positivo, porque ele ficou com falta de elétrons. Então, por atrito, tu sempre vai ter corpos carregados com sinais opostos. Os sinais são opostos, mas as cargas são iguais em módulo. Porque tudo aquilo que um perdeu, o outro tem que ganhar. Isso é uma aplicação do princípio da conservação da carga. Um exemplo clássico da eletrização por atrito, tu certamente já deve ter brincado com isso ou já visto nas aulas de ciência, é aquele exemplo em que tu atrita o pente ou uma caneta no cabelo e depois aproxima esse pente de pequenos pedacinhos de papel picado e ele atrai o papel. Então, o que está acontecendo aí? Tu está atritando o pente no cabelo. Vou desenhar aqui um. Quando tu atrita o pente no cabelo, o que acontece? Vamos supor que o cabelo perca elétrons. Se o cabelo perdeu elétrons, ele vai adquirir carga positiva, certo? Ele está com falta de elétrons, então ele começa a manifestar a carga positiva. Vou completar o desenho aqui. O pente, por sua vez, recebeu elétrons. O pente recebe elétrons e, portanto, o pente fica carregado negativamente. Tá aqui o pente negativo. Quando tu aproxima os pedaços de papel, como o pente possui carga, os pedaços de papel são atraídos. Como essa atração acontece entre o pente e o papel, a gente vê logo em seguida. Mas
Isso aqui não é processo de eletrização por atrito. O atrito está só entre o pente e o cabelo. Toda a carga que o cabelo perdeu, o pente ganhou. Então, o pente começa a manifestar uma carga negativa, que eu vou chamar de menos Q, e o pente, e o cabelo, aliás, começa a manifestar uma carga positiva de mais Q. Isso sempre vai acontecer na eletrização por atrito. Cargas de mesma intensidade, mas sinais opostos. Uma outra coisa interessante para discutir antes de avançar com os outros processos de eletrização é a diferença entre eletrizar um condutor e eletrizar um isolante. Vamos supor que eu tenha um corpo A condutor, tá? E ele recebeu elétrons, ele foi eletrizado e recebeu elétrons. Pode ser eletrização por atrito. Como esse corpo é condutor e está com excesso de elétrons, o que vai acontecer? A carga vai se distribuir na superfície desse corpo. Por quê? A gente sabe que carga de mesmo sinal se repele. Então, esses elétrons que estão em excesso, que não têm o par positivo, eles vão querer ficar mais afastado possível um dos outros. E a região onde eles conseguem isso, o maior afastamento entre eles, devido à repulsão, é a superfície. Então eles vão se localizar na superfície. Quando esse condutor A perde elétrons, tá? Ele sofreu um outro processo de eletrização e agora ele perdeu elétrons, a distribuição de carga positiva também vai ser na superfície. E aí tu pode achar estranho, porque eu falei uma vez que os prótons, aliás, eles não têm liberdade para se deslocar. Como é que eles então vão se deslocar para a superfície para ficarem mais afastados uns dos outros? Só que o que está acontecendo nesse caso, quando o corpo perdeu os elétrons, é o seguinte: os elétrons que ficaram nesse condutor, eles estão formando pares com prótons que estão mais lá no meio do condutor. Eles optam por deixar sem par os prótons que estão na superfície. Então, os prótons lá do meio, esses estão pareados com os elétrons que sobraram, que não foram perdidos. Então, esses prótons aqui do meio possuem o seu par de neutralização. E os prótons que ficaram na superfície, esses prótons não estão com os elétrons para formar par. Então a carga, pode-se dizer que a carga está distribuída na superfície. A gente não vai sempre discutir essa situação, mas sendo o corpo, isso é importante, isso só acontece para condutor, sendo o corpo condutor, a distribuição de carga é na superfície. A carga que está em excesso é na superfície. Quando tu eletriza um isolante, que é o caso do pente, o isolante não possui elétrons livres. Os elétrons no isolante eles não têm liberdade para se deslocar e se localizarem na superfície. Então a gente diz que no isolante a carga fica localizada. Tá? A carga não se distribui. Embora haja repulsão entre os elétrons, eles não vão se distribuir na superfície porque o isolante não conduz eletricidade, não permite isso aos elétrons. O nosso segundo processo de eletrização é o de eletrização por contato. Certo? A eletrização por contato pressupõe que um dos corpos esteja previamente carregado. Não é como a eletrização por atrito, em que eu podia ter os dois corpos inicialmente neutros e que a troca de elétrons entre eles ia acontecer e ia carregar os dois corpos. Quando tu vai só fazer contato, só encostar os corpos para que eles troquem carga, tu precisa que um deles esteja necessariamente carregado inicialmente. Então vamos supor que eu tenho um corpo condutor A carregado com carga negativa. Então a carga que está em excesso a gente desenha na superfície. E esse condutor A vai ser encostado
em um condutor B, inicialmente neutro. O que vai acontecer? Quando tu encostar A com B, que também é condutor, o corpo B também é condutor, A vai ceder alguns elétrons para B. Por que isso? Por que essa cedência? Porque os elétrons do condutor A, eles querem ficar o mais afastado possível um dos outros, a gente já discutiu isso. Eles se repelem. Quando tu encosta no condutor B, os elétrons de A percebem no condutor B uma outra região que eles podem ocupar para ficarem ainda mais afastados um dos outros. Então, os elétrons vão se distribuir também ao longo da superfície do B, porque B é condutor. O que vai acontecer é que A vai compartilhar parte da carga com B, e os dois, no fim, estarão carregados com cargas de mesmo sinal. Tá? Então, a eletrização por contato produz corpos carregados com carga de mesmo sinal. O módulo não é necessariamente o mesmo, que nem no atrito, que obedecia ao princípio da conservação da carga. O contato também obedece ao princípio da conservação de carga, mas o quanto cada corpo vai absorver de carga depende da capacidade que esse corpo tem de absorver carga. Quanto maior for o corpo, mais carga ele pode absorver, porque mais afastados os elétrons poderão ficar. Vai chegar uma hora em que não vai ser lucrativo, digamos assim, não vai ser boa escolha para se todos os elétrons passarem para B. O interessante é que os elétrons consigam ocupar uniformemente, de maneira equilibrada, toda a superfície conjunta de A e de B. Se eles se localizarem todo em A ou todo em B, eles vão estar deixando de ocupar parte da superfície. Claro que B, nesse caso aqui, eu fiz ele maior, então ele vai receber mais carga. No fim das contas, se a gente for desenhar a situação seguinte, depois que tu separar os corpos e não permitir mais que eles troquem carga, o que tu vai ter é B com mais carga do que A. A entregou parte da sua carga. Mas o interessante é perceber que a carga total do sistema se conserva. O princípio da conservação de carga tem que ser obedecido. Toda a carga que tinha somente em A inicialmente, porque B estava neutro, vai ser encontrada agora parte em A e parte em B. Mas a carga sim se conserva também. Vamos discutir um caso bem particular em que tu tem dois condutores idênticos. Então, essa é uma condição que só se aplica para condutores idênticos. O que eu quero dizer com condutores idênticos? São condutores feitos de mesmo material e de mesmo tamanho. Então, eles possuem mesma capacidade de absorver carga. Então, essas são as condições para que os condutores sejam idênticos. Mesmo tamanho e mesmo material. Então, vou desenhar aqui dois condutores de mesmo tamanho. E vamos supor que inicialmente o condutor A esteja carregado com carga negativa. Eu vou desenhar aqui, mas isso não vai ser necessário para discutir o exemplo. De menos 2Q. E que o condutor B está carregado com carga positiva de mais 6Q. Isso vai promover o contato entre esses dois condutores. Então vamos encostar eles. Encostando A com B. E o que vai acontecer? Eles vão trocar carga. De que maneira vai se dar essa troca de carga? Para saber a carga resultante dos corpos, basta aplicar o princípio da conservação de carga. Qual é a carga total que existe no sistema no estado inicial? Tu tem menos 2Q do corpo A e mais 6Q do corpo B. Então, o total de carga do sistema, a carga total,
é mais 4Q. Certo? Porque 2Q positivo foram anulados por menos 2Q negativo. Predominou no sistema aquela carga que estava em maior intensidade inicialmente. Após o contato, a gente separa esses dois corpos. Então a gente vai agora separar os dois corpos. Quanto de carga cada um deles vai ficar? Como eles são condutores idênticos, possuem mesma capacidade de absorver carga, ambos ficarão com carga positiva, porque a eletrização por contato sempre dá mesmo sinal, e cada um vai ficar com metade da carga total do sistema. Basta dividir a carga por 2. Então A ficou com mais 2Q. Vou simplificar essa notação. E B também ficou com mais 2Q. Então A ficou positivo. Contato sempre dá isso. Positivo. Mesmo sinal, aliás. Tá? Então, para essa situação de condutores idênticos, basta somar a carga total do sistema e dividir por 2. No próximo vídeo, a gente vai discutir a eletrização por indução. Por enquanto, era isso.